Se na primeira parte da nossa jornada, o ser humano, ainda criança da consciência, tentou entender o invisível, agora, ele dá seu primeiro passo audacioso na adolescência da alma. Ele não quer mais apenas sentir. Ele quer nomear, organizar, controlar. Com o advento da agricultura e das primeiras cidades, algo inevitável aconteceu. A espiritualidade, aquela faísca íntima, deixa de ser apenas uma experiência pessoal. Ela é convocada para o centro da vila. Torna-se a argamassa que mantém os tijolos da civilização unidos. Ela se transforma em estrutura, símbolo e, pela primeira vez, poder político. Os deuses, antes forças amorfas do trovão ou do sol, ganham nomes, histórias, funções. O céu começa a se dividir em reinos. O mundo invisível ganha regras, burocracias. E para interagir com esse novo panteão, o homem cria a figura do intermediário, o sacerdote. Aquele que fala a língua dos deuses. Na Mesopotâmia, os deuses são senhores caprichosos. A espiritualidade é pragmática e reza-se para garantir a colheita, a vitória. O sagrado justifica o poder do rei. No Egito, ela atinge uma sofisticada complexidade arquitetônica. Toda a civilização é um projeto para a eternidade. O faraó é um deus encarnado. A Grécia faz uma revolução, os deuses ganham forma humana. Com emoções, paixões e falhas. A espiritualidade aqui se entrelaça com a arte, a filosofia, a busca pela excelência. Roma leva a organização ao extremo, e a religião é um dever cívico, um contrato com os deuses para manter a paz. O Estado e o sagrado se fundem. O culto ao imperador é teste de lealdade. Mas enquanto o Ocidente olhava para fora, para deuses no alto do Olimpo ou no Fórum, um outro eixo da consciência era forjado no Oriente. Um eixo que não apontava para cima, mas para dentro. Aqui, surge uma ideia revolucionária. E se o divino não estiver lá fora? E se for a própria essência de tudo que existe? E se for a minha própria essência? O hinduísmo apresenta este insight: tudo é uno. A realidade última permeia cada partícula do universo. Tua alma individual não é diferente dela. A espiritualidade torna-se a jornada de reconhecer essa unidade. E deste solo filosófico, surge Siddhartha Gautama, o Buda. Ele leva a jornada interior à sua conclusão mais radical. O sofrimento nasce do desejo, do apego, da ilusão de um eu a separado. A libertação é um estado de consciência alcançado aqui e agora, através do autoconhecimento e da meditação. Percebe a mudança? A espiritualidade deixa de ser uma transação com o divino. Ela se torna um processo de despertar da consciência. O templo não é mais de pedra, é o seu próprio corpo, sua própria respiração. E então, nos desertos, uma nova corrente emerge e muda tudo: o monoteísmo. A ideia de um Deus único, pessoal, criador e legislador. O judaísmo introduz a aliança. O cristianismo traz o Deus que se faz homem, focando na graça e no amor. O Islã surge como a submissão consciente ao único. O impacto é colossal. Para milhões, trouxe ordem moral, propósito cósmico, esperança. Mas essa mesma clareza trouxe uma sombra imensa. A espiritualidade organizada tornou-se, muitas vezes, estrutura de poder, controle e divisão. Guerras, perseguições, intolerância. A busca pelo infinito foi, com frequência, aprisionada em dogmas finitos. Mas eis o fato mais fascinante. Mesmo no auge do poder das religiões, o ser humano nunca deixou de sentir que existe algo além das palavras, além dos templos. Sempre houve os rebeldes do sagrado. Os místicos. Os alquimistas. Os buscadores solitários. Eles eram os místicos cristãos que falavam de uma união espiritual tão íntima que desafiava a hierarquia. Eram os sufis no Islã, como Rumi, que buscavam o amor divino que dissolve o ego. Eram os alquimistas, que em seus laboratórios buscavam transmutar a alma do homem comum na alma do iluminado. Eles sabiam uma verdade inconveniente, e a espiritualidade autêntica não cabe em instituições. Ela é uma experiência direta.
Eles eram a prova de que a sede pelo infinito sempre encontrará uma brecha na alma para se expressar. E assim chegamos ao nosso tempo. A era da razão, da ciência, da tecnologia. Ocorreu o grande divórcio. As grandes narrativas religiosas entraram em crise. O templo de pedra foi, para muitos, substituído pelo templo do consumo. Mas então, algo profundamente humano começou a acontecer. Em meio ao conforto material e ao ruído digital, uma sede antiga despertou. A pergunta primordial volta, como um grito abafado. Quem somos, realmente, além desta identidade, deste cargo, destas posses? O que é essa centelha de consciência que habita esta máquina de carne e osso? Existe algo além da matéria? Como encontrar significado e paz em um mundo fragmentado? A espiritualidade, expulsa pela porta da frente, está voltando pela janela dos fundos. No mindfulness nas corporações. Na busca por propósito. No interesse por meditação, no diálogo entre físicos e místicos. Talvez, e essa é a hipótese mais fascinante, a espiritualidade nunca tenha sido, em sua essência, sobre deuses externos ou rituais vazios. Talvez toda a jornada tenha sido sobre uma coisa só, e lembrar. Lembrar que não somos apenas este ego isolado. Lembrar que estamos conectados. Lembrar que a consciência é o terreno fundamental da realidade, e nós somos suas expressões. A espiritualidade seria, então, o processo de despertar do sono da separação. É a jornada de volta para casa. E essa jornada está longe de ter acabado. Na verdade, pode estar entrando em seu capítulo mais emocionante. Porque olhar para o céu cheio de admiração foi só o começo. Agora, carregamos esse céu dentro de nós. E o próximo passo não é para fora. É para as profundezas. E essas profundezas que nos aguardam são onde todas as fronteiras se dissolvem. Na parte 3, vamos mergulhar no coração da grande síntese do nosso tempo. Vamos explorar o laboratório onde o cientista e o místico se encontram em silêncio reverente diante do mesmo mistério. Como a física quântica não está destruindo a espiritualidade, mas está nos forçando a redefinir radicalmente o que é a realidade. A matéria como vibração. A consciência como campo. Vamos investigar como a própria tecnologia, que parecia nosso grande distraidor, está se tornando um espelho e uma ferramenta para essa jornada interior. De aplicativos de meditação a experiências de realidade virtual que simulam estados expandidos de consciência. Da inteligência artificial que nos questiona, o que é único em nossa mente. Vamos olhar para a crise ecológica não como um mero problema político, mas como o maior sintoma espiritual da nossa era, e a desconexão total da rede da vida. E veremos como um novo senso do sagrado, um reencantamento do mundo natural, pode ser a única cura. Vamos conectar os pontos entre os antigos rituais de visão e as modernas pesquisas com psicodélicos na terapia. Por que culturas ancestrais e a ciência de ponta estão apontando para o mesmo caminho de cura através da expansão da mente? E, finalmente, vamos nos perguntar que para onde isso está nos levando? O que vem depois do despertar individual? Estaremos nos aproximando de um salto evolutivo coletivo? Um despertar de espécie? O que é essa consciência planetária da qual tanto se fala? Esta não será uma conversa sobre dogmas ou crenças cegas. Será uma investigação sobre a experiência humana mais profunda, iluminada pelas melhores ferramentas que temos, e a ciência aberta, a filosofia corajosa e a intuição que nunca nos abandonou. A jornada da espiritualidade humana está prestes a dar sua curva mais inesperada. E você precisa estar aqui para ver. Inscreva-se, ative as notificações, e nos encontramos na beira do próximo abismo.